Boa noite a todos. Realmente é uma alegria poder estar aqui mais uma vez e estar aqui para partilhar a palavra do Senhor com os irmãos, com essa igreja tão querida. E principalmente dentro de um assunto tão importante, para nós, que é o resgate dos 5 solas. Né? Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já conhecem as expressões, né, dos 5 solas da Reforma. Hoje, nesse dia 31 de outubro, nós estamos comemorando os 508 anos da Reforma Protestante. Né? Esse dia que marcou o início de uma nova história na fé cristã. E aprove a Deus que nós estivéssemos aqui para conduzir e partilhar com a igreja sobre esse tema tão importante. Né? Então, durante esses 3 dias, hoje, amanhã e no domingo, nós estaremos juntos aqui aprendendo, todos juntos, um pouco mais acerca dos 5 solas da Reforma Protestante. Amém? Eu quero dividir a minha palavra aqui hoje com os irmãos em 3 movimentos. Primeiro, eu quero fazer um breve contexto da história da Reforma, não vou me aprofundar muito nisso, para depois falar um pouco a respeito da atualidade da igreja, ou seja, como que a igreja está passando nos dias atuais. E, por fim, né, no terceiro movimento, fazer uma exposição de um texto para nos mostrar qual é o caminho que a igreja precisa tomar para recuperar os solas da Reforma. Amém? Então, nós vamos ver aqui essa noite sobre aquilo que nós obtivemos com a Reforma, aquilo que nós perdemos e como nós precisamos trabalhar como igreja para recuperar. Amém? Um pouco antes de Lutero afixar as suas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, alguns homens já caminharam em favor, né, daquilo que seria chamada a Reforma. Ali mais ou menos no ano de 1300, um catedrático lá de Oxford, chamado John Wycliffe, já começava a questionar os indutos da religião católica, dizendo que a palavra de Deus deveria ser a primazia para todas as pessoas. O tempo passa e John Wycliffe morre e é condenado como herege, ao ponto que, ao morrer, ele tem os seus ossos retirados da sepultura e queimados como herege. Quase 100 anos passam e um outro homem se levanta, chamado John Huss. E John Huss também questiona a ideia do papado e questiona a ideia da tradição em relação à ausência das escrituras. John Huss também não obtém, entre aspas, aos olhos humanos, um sucesso naquilo que faz. Porque ele também é condenado e é condenado à morte e ali queimado. Interessante que quando John Huss está sendo queimado, e o nome John Huss significa ganso. E o interessante é que quando ele está sendo queimado vivo, ele diz, olha, um ganso está sendo queimado hoje para que daqui a um tempo um cisne possa nascer. 100 anos depois, nasce Martinho Lutero. Martinho Lutero, um monge agostiniano que começou a sua vida sendo devoto às tradições da Igreja Católica Romana, ao ponto de ser tão... ele se entregava tanto à sua devoção que ele se julgava injusto de todas as coisas, ao ponto de confessar todos os dias os seus pecados e confessar de forma
minuciosa. Mas sobre isso a gente vai falar amanhã, quando a gente falar de sola fide. Mas Lutero, então, também levanta pontos, chamados as 95 teses, que eu acredito que todos os irmãos aqui conheçam. E ao afixar as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, Lutero está abrindo as portas para que hoje eu e você podemos estar aqui cultuando ao Senhor por conta da Reforma Protestante. Isso se deu no dia 31 de outubro de 1517. O que a Reforma nos trouxe de benefício? Esse é o nosso primeiro movimento aqui. A Reforma nos trouxe de volta à palavra de Deus. Meu tema de hoje é sola Escritura. Esse foi o primeiro fundamento efetivo da Reforma. Na época de Lutero, a palavra de Deus estava escondida, encarcerada dentro da tradição da Idade Média e dentro das igrejas católicas romanas. O Papa Leão X e os seus clérigos não permitiam que a palavra de Deus chegasse ao povo. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus só era ministrada nas igrejas e assim mesmo em latim. E quando alguém tinha qualquer tipo de dúvida em relação à palavra, eram os magistrados que orientavam aquele povo. Lutero, então, luta para que isso caia por terra. Assim nasce a Reforma e assim nasce o primeiro e principal pilar da Reforma. Sola Escritura. Somente a Escritura. Quando a gente olha para os 5 solas, meus irmãos, né, essas 5 expressões, essa palavra sola está no latim, é a palavra somente, né? Sola Escritura, somente a Escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christo, somente Cristo, e soli Deo glória, somente a Deus, a glória. Esses 5 pontos não nasceram diretamente no dia da Reforma e não nasceram diretamente de Lutero, mas foram pontos que foram sendo construídos à medida que os reformadores foram caminhando. Mas os 2 primeiros, o sola Escritura e o sola fide, nascem ali diretamente das palavras de Lutero, daquilo que ele apregoou nas suas 95 teses. Ao ponto que quando Lutero é chamado na chamada Dieta de Worms para se retratar em relação àquilo que ele havia escrito contra a Igreja Católica, ele diz, a não ser que eu seja convencido pela palavra de Deus, eu não vou me retratar. Eu não posso lutar contra a minha própria consciência. A palavra de Deus que estava enclausurada, presa, a palavra de Deus que era inacessível ao povo, agora passa a ser acessível. A palavra de Deus, então, se espalha com Lutero, depois com Calvino, com Zwingli e com os demais reformadores. Aquilo que somente os magistrados tinham acesso, agora passa a ter acesso todo o povo. Aquilo que somente alguns podiam ter nas mãos, agora todos podem ter nas mãos. O sola Escritura passa a ganhar, então, a sua roupagem. E isso muda a estrutura de toda a sociedade. Se nós olharmos para a nossa própria história como presbiterianos, nós vamos ver que lá na Escócia, John Knox continua com o processo da reforma através do sola Escritura, e isso muda a cidade, o estado e o país inteiro. Esse é o primeiro movimento, aquilo que a reforma nos trouxe, o acesso à palavra de Deus, a ter a palavra de Deus de volta nas nossas mãos. Mas 5 séculos se passaram, desde 1500. O tempo passou e a igreja simplesmente
perdeu a palavra. A palavra começou a ser esquecida, e é esse o segundo movimento. A palavra de Deus, que precisava ter primazia, deixou totalmente de ter primazia. Passou a ser apenas mais um elemento nos cultos. E não ser apenas o elemento principal dos cultos. Passou a ser apenas um elemento na vida das pessoas, dos cristãos. E deixou de ser o elemento principal na vida dos cristãos. As igrejas começaram a caminhar primeiro pelo pragmatismo. Ou seja, tudo aquilo que funciona é bom. Então, começaram a experimentar movimentos pragmáticos. O que está funcionando em tal lugar? Nos Estados Unidos está funcionando isso, vamos fazer também. Na Europa está funcionando isso, vamos fazer. Lá na China está funcionando isso, vamos fazer. E a igreja começou a deixar de lado a autoridade e a centralidade das escrituras sagradas para simplesmente se render ao pragmatismo teológico. Com isso, as igrejas passaram a se tornar lugares mercadológicos. Lugares onde quem fatura mais tem mais sucesso diante de Deus. O tempo passou e o pragmatismo se tornou algo comum nas igrejas. Quase todas elas, em raras exceções, graças a Deus, nesse tempo todo, Deus manteve ainda parte da sua igreja fiel. Parte da sua igreja caminhando junto com as escrituras sagradas. Mas uma grande maioria, meus irmãos, infelizmente, se rendeu ao pragmatismo. O tempo passou e o pragmatismo passou a não fazer tanto sentido mais. Afinal de contas, já não era mais uma novidade. Então, vamos agora para o liberalismo teológico. Igrejas passaram a não olhar mais para as Escrituras como fonte de autoridade final daquilo que elas tinham que fazer, mas apenas como a Escritura é apenas uma opinião sobre aquilo que nós devemos fazer ou não. E o liberalismo começa a tomar conta das igrejas a ponto de destruir muitas delas. É só você olhar e pesquisar as igrejas na Europa, França, Espanha, Portugal e nos diversos países da Europa. Muitas igrejas fechadas, muitas igrejas que se transformaram em boates, muitas igrejas que se transformaram em museus, porque foram contaminadas de dentro, contaminadas por dentro pelo liberalismo. Então fecharam suas portas. O liberalismo passou e as igrejas depois começaram a buscar uma outra moda, um outro modelo, um outro formato. E agora nós estamos vivendo na era do subjetivismo, ou na era das emoções. A palavra deixou mais uma vez de ser a autoridade final para que as emoções passassem a ser o Deus das pessoas. Enquanto Lutero, lá no século XVI, estava lutando contra o Papa, a igreja de hoje precisa lutar contra o eu, contra as próprias emoções humanas. Enquanto lá na época da Reforma, a luta era para que não só uma classe de pessoas pudesse ter acesso às Escrituras, a luta hoje, meus irmãos, é para que uma classe gigante de pessoas que têm acesso às Escrituras faça o uso correto dela. Nunca se viu tanta Bíblia, meus irmãos, como nós temos hoje. Temos inúmeras versões da Bíblia Sagrada. Tem Bíblia em papel, tem Bíblia no tablet, tem Bíblia no celular,
tem Bíblia em qualquer lugar. Mas nós nunca fomos tão analfabetos bíblicos como essa geração tem sido. As pesquisas dizem que apenas 16% dos cristãos leem a Bíblia diariamente. Eu oro e espero que eu e você façamos parte desse número. Antes, lutávamos porque não tínhamos acesso. Agora temos acesso, mas desprezamos a palavra. Colocamos ela de lado. Ela já não é mais autoridade nas nossas vidas. É apenas um refém do nosso eu, da nossa subjetividade, das nossas emoções. A geração de hoje trocou o assim diz o Senhor por eu sinto isso. É o que eu estou sentindo. É o que eu estou pensando. Muitos púlpitos deixaram de expor fielmente as Escrituras para expor termos de coaches, para expor linguagens de palavras motivacionais, palavras para afagar o ego humano. Afinal de contas, todos nós somos lindos diante do Senhor. A palavra que antes confrontava a nossa vida e nos colocava diante de Deus como pessoas que precisavam se converter e voltar aos caminhos do Senhor, agora, na era das emoções, se torna apenas um afago para as nossas meninices, para as nossas carências emocionais. Textos que falam acerca do pecado não fazem parte mais da vida dessa nova geração chamada de cristãos evangélicos brasileiros. Até o ponto de que alguém levante uma tese de que é necessário atualizar a Bíblia. O que nós ganhamos com a reforma, nós perdemos nessa geração. A Bíblia está nos nossos braços, nas nossas mãos, nas nossas casas. Mas ela tem se ausentado dos nossos corações, das nossas consciências, da nossa vida. Quem aqui se lembra das famosas caixinhas de promessa? Lembra? É da sua época. A gente comprava uma caixinha de promessa, Ismael. É da sua época, não é, Ismael? Com certeza. E aí, todo dia de manhã a gente levantava e... Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente saía feliz para trabalhar, saía feliz para a vida. Por quê? Porque a caixinha, o próprio nome já dizia, era uma caixinha de promessas. Só tinha promessas. Hoje a gente faz diferente. Hoje a gente não tem mais a caixinha de promessas, mas a gente tem o aplicativo de promessas. É ou não é? A gente acorda de manhã, abre o celular, no Holy Bible, e vem um versículo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí a gente faz o quê? Tira uma foto linda com um selfie e reposta aquele versículo nas nossas redes sociais. Esses homens que eu disse aqui no início, que perderam suas vidas, que morreram para que as Escrituras se achegassem a nós, hoje foram substituídos por homens que nem sequer abrem as Bíblias para falar, mas que estão lotados de seguidores nas redes sociais. E que simplesmente dizem, olha,
Deus me revelou isso. Deus está falando isso comigo. E milhares, milhares, milhares de pessoas dão cliques, repostam, curtem aquilo. Enquanto isso, as Bíblias estão fechadas. Houve uma época que os cristãos eram conhecidos por terem suas Bíblias abertas em casa. Alguns com suas Bíblias abertas no tão famoso Salmo 90 ou 91. Hoje, a grande geração dos cristãos nem sequer isso tem. Aquilo que nós ganhamos no nosso primeiro movimento que a reforma nos trouxe, nós perdemos com o passar do tempo. Substituímos a grandeza da palavra por aquilo que é simplesmente subjetivo. Com isso, hoje nós caminhamos num mundo com inúmeras vozes. Tem vozes de todos os lados. Quando você abre o Instagram, está cheio de vozes. Quando você abre o YouTube, está cheio de vozes. Quando você abre o Facebook, está cheio de vozes. A gente ouve voz de todos os lados. Nós temos acesso a todo tipo de informação. Mas nos esquecemos de uma coisa só, meus irmãos. Qual é a voz que nós devemos ouvir? Qual é a voz em que os nossos ouvidos precisam estar atentos? E aí é o meu terceiro ponto aqui hoje, que é o terceiro movimento. Como que nós voltamos para o sola escritura? Como que nós resgatamos esse primeiro pilar dos 5 solas? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3. Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, está preso em Roma. E agora ele não está mais na sua primeira prisão, mas na sua segunda e já sentenciado à morte. Agora ele está numa prisão fria, fétida e solitária. E suas últimas palavras para o seu jovem pastor Timóteo são essas. A partir do verso 14, Paulo vai dizer assim a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu quero partilhar 2 textos com vocês aqui hoje, mas eu vou ficar nesse aqui primeiro e depois nós vamos para o outro. Meus irmãos, como recuperar o sola escritura? Como recuperar a autoridade das escrituras nas nossas vidas como igreja, como pais, como mães, como funcionários, como cidadãos? Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, está preocupado com um problema que está acontecendo ali na sociedade. Se você ler a partir do verso 1 de 2 Timóteo capítulo 3,
Paulo vai dizer que vão sobrevir tempos difíceis. O verso 1, Paulo diz assim: estão vindo tempos difíceis. E o que caracteriza esses tempos difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Ele dá uma lista de características dos homens daquele tempo. E a receita que ele dá ao jovem Timóteo é essa: Timóteo, tu, porém, isso que diz no verso 14, tu, porém, mais você, Timóteo, que está diante dessa sociedade, que está diante dessa característica de pessoas, você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu desde que fostes inteirado. Meus irmãos, ao ouvir estas vozes do mundo, nós precisamos pensar como cristãos o que verdadeiramente aprendemos nas Escrituras Sagradas. Qual é a relação da Bíblia com a minha vida e com a sua? Ou melhor, qual é a minha e a sua relação com as Escrituras? Quantos de nós somos desafiados a ter uma vida devocional e somos pegos lendo a nossa Bíblia só no domingo à noite no culto? Quantos de nós somos desafiados a todos os dias tomar decisões no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família? E tomamos decisões pautadas em opiniões diversas, exceto naquilo que a Bíblia diz. O que temos aprendido? Como recuperar o sola Escritura? Paulo vai continuar e vai dizer: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer no verso 16: toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O conselho que Paulo dá para Timóteo é o conselho que eu e você precisamos ter para voltar aos 5 solas. Compreender, primeiro, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ah, mas eu sei disso, pastor Eduardo. Eu sei que toda a Escritura é inspirada por Deus. Grande questão é, meus irmãos, que muitas vezes nós olhamos para a Escritura como aquela que contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão de alguém dizer assim: não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia só contém a palavra de Deus. Não. Quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, essa palavra inspirada, o grego é theopnestos, ou seja, soprada. Toda a Escritura, meus irmãos, é inspirada por Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, é infalível. Para recuperarmos os solas, precisamos compreender isso. A Escritura não é um adendo de Deus, não é uma opinião, não é um escrito feito apenas para conduzir os homens na sua vida do dia a dia, mas ela é a autoridade final,
aquilo que Deus diz para nós. O segundo ponto é que toda a Escritura é suficiente. Veja, ele continua dizendo no verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Meus irmãos, a palavra de Deus é suficiente. Por isso que o termo é sola Escritura, somente a Escritura. Ela é suficiente para quê? Para o ensino, para a correção, para a repreensão. Ou seja, em todas as etapas da nossa vida cristã, a palavra de Deus é que nos dá a direção. Não é a palavra e mais alguma coisa, é a palavra apenas. Sola Escritura. E o terceiro ponto é que a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é inspirada por Deus, a palavra de Deus é suficiente e a palavra de Deus é transformadora. Veja o verso 17. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos constantemente, irmãos, em busca de transformação na nossa vida. Seja ela de qualquer natureza. Estamos em busca de transformação estética, estamos em busca de transformação financeira, estamos em busca de transformação em todos os sentidos. Todos nós queremos o tempo todo mudar. E muitas vezes fazemos de tudo para isso. Angariamos tantas coisas. E a palavra de Deus está aqui para nos mostrar que ela é aquela que transforma a vida do ser humano. É a palavra de Deus que, ao ser pregada com fidelidade, entra no meu e no seu coração. É ela que nos regenera através da ação do Espírito. É ela que nos convence, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. É ela que nos mostra o quanto falhamos e o quanto pecamos. E é ela que nos conduz a Cristo. O tempo todo. Sola Escritura. Somente a Escritura. Eu tenho uma Bíblia, mas ela não é suficiente para mim, eu preciso de mais coisas. Não. As Escrituras são suficientes para nós. O que falta em nós, meus irmãos, é amar verdadeiramente essa palavra. O que falta em nós é ter o desejo de ler a nossa Bíblia todos os dias. O que falta em nós é parar de complicar a nossa vida cristã. Porque a vida cristã é simples, meus irmãos. É simples. Como dizia a canção, a vida é só leia a Bíblia e faça a oração. Não é? A gente aqui quer complicar demais. A gente aqui quer colocar um monte de coisas ao redor das Escrituras para transformar as Escrituras em apenas mais um elemento da nossa vida. Quando na realidade é ela que transforma o homem. É ela que transforma as nossas vidas. Eu e você só estamos aqui hoje porque um dia essa palavra se chegou a nós. Por isso, Cristo nos transformou. E para concluir, qual é o nosso desafio, então, ao receber essa palavra de volta, ao amar essa palavra de volta, ao agarrar essa palavra de volta e torná-la única e suficiente para nós? Como é que nós podemos sair daqui não apenas só sendo amantes da palavra, mas também sendo aqueles que proclamam a palavra? É o que o texto vai continuar dizendo, mas agora no capítulo 4.
No capítulo 4 de 2 Timóteo, do verso 1 ao 5, Paulo vai continuar falando a Timóteo. Mas agora ele vai dizer: conjuro-te perante a Deus e a Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Mas olha o verso 5 de novo, Paulo dizendo: tu, porém, você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o desafio para nós, para retornarmos o solo à Escritura? Pregue a palavra. Se nós somos chamados e desafiados a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a ter a palavra de Deus como o fundamento da nossa fé, nós também somos desafiados a proclamar essa palavra, a pregar essa palavra. Onde? Aqui no púlpito da Betel? Sim, mas lá no seu trabalho, na rua, na escola, diante dos seus amigos, onde quer que você esteja, nós somos desafiados a proclamar a palavra de Deus. Paulo vai dizer a ele: Timóteo, prega, tempo e a fora de tempo. Seja em uma ocasião oportuna ou não, mas prega a palavra. Repreende, exorta, com toda a longanimidade. Olha que interessante. A instrução de Paulo para Timóteo não é: Timóteo, inove, viu? Quando você for pregar, faça algo inovador. Não. Paulo diz para Timóteo, quando você for pregar, seja fiel, repreenda, exorta com toda a longanimidade da doutrina. Nós não temos que inventar nada, meus irmãos. A palavra já está aqui. Nós não temos que inventar nada. Aquilo que o Senhor nos deu já está na sua palavra. Que o meu coração e o seu seja desafiado hoje, que a minha vida e a sua seja desafiada hoje, a amarmos essa palavra, a ponto de que nada substitua ela nas nossas vidas. A ponto de que nós não precisemos de mais nada a não ser ela, para conduzir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, todo o nosso viver. Sola Escritura. Somente a Escritura. Que nós sejamos desafiados a sermos pregadores dessa palavra. Pregadores fiéis dessa palavra. Meus irmãos, aqueles que pregam a palavra são apenas mensageiros. Nós não falamos de nós mesmos. Nós não falamos dos nossos feitos. Nós não falamos daquilo que estudamos, daquilo que somos, daquilo que conhecemos. Nós falamos daquilo que Deus disse. Que as vozes que nos dizem hoje, eu sinto isso ou eu sinto aquilo, passam a ser trocadas mais uma vez por assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor é em nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é soberana em nossas vidas. Ela é a autoridade final para nós. Ela é inerrante, Senhor.
Obrigado, Jesus, porque um dia homens lutaram para que essa palavra chegasse aos nossos corações e às nossas mãos. Desperta a tua igreja, Senhor, ao redor do mundo, para que pregadores se levantem para proclamar a tua palavra de forma verdadeira, Senhor. Não, Senhor, com as nossas emoções, mas com aquilo que a tua palavra nos diz para fazer. Desperta os nossos corações como igreja, Senhor, para voltarmos todos os dias para amar e proclamar a tua palavra em todo o tempo. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.